Gosto de fazer, eu sempre ensino o pessoal aqui. Eu deixo claro quem tem X e quem não tem. Eu não posso juntar quem tem X com quem não tem X. Eu não posso. Da mesma forma que eu não posso somar, por exemplo, maçã mais banana. Não tem como, são 2 coisas diferentes. Uhum. Então, nós precisamos, juntar e de preferência vamos deixar do lado esquerdo do igual os valores que têm X. Portanto, esse 6x pode ir para o lado esquerdo. Aqui no Brasil, a gente costuma dizer que quando troca de lado do igual, troca de operação. Então, como o 6x estava somando, vem para cá subtraindo, ok? Menos 2 está do lado direito, não muda nada, e o mais 3, como está somando, vai para o outro lado subtraindo. Tudo bem até aqui? Uhum. Então, do lado esquerdo tá os rosas, do lado azul, do lado direito estão os azuis. E agora vamos fazer esta conta. 5 menos 6. Bem, a gente sabe que 5 menos 6 é 1. Ou melhor, menos 1, né? 5 menos 6 é menos 1. Então vai ficar menos 1x. E aqui, menos 2 menos 3, essa junção de dívidas, você vai ficar com menos 5 de dívida. Só que nós não estamos interessados no valor de menos 1x. Nós estamos interessados no valor de x. Portanto, esse menos 1 que está desse lado multiplicando tem que ir para o outro lado, para deixar o x sozinho. Então, vamos ficar com menos 5 sobre menos 1, ok? Uhum. Porque o menos 1 estava multiplicando. Perceba, eu quero que você perceba para você não errar isso. Olha só, quando eu, por exemplo, troquei o mais 3, o mais 3 de lado, ele veio para cá e trocou seu sinal. Mas isso aconteceu por causa da operação que este número estava fazendo, ele estava somando. Então, se de um lado ele está somando, ao ir para o outro lado, você troca de operação. Operação. Então, ele está subtraindo aqui, ok? E Uhum. menos 1, ele estava multiplicando. Então, todo o menos 1 vai para o outro lado trocando de operação. Agora ele está dividindo. Ou seja, eu não vou trocar o sinal do menos 1 aqui. Ele não vai vir para o outro lado mais 1. Não. Porque os números, quando eles trocam de lado, eles trocam de operação. Ok? Então fica menos 1 mesmo. Tudo bem? Uhum. Mas ele fica dividindo. Então, vai ficar menos 5 dividido por menos 1, ou seja, o x é igual a 5. Ok? Uhum. Muito bem. Eu fiz esta, agora eu vou fazer a 4. Segue a mesma lógica, 4. Vou escrever ela aqui, só para não precisar ficar aí e voltar. Muito bem. Então, de novo, anoto quem tem x, anoto quem não tem e troco os lados das coisas. 8x está somando, vem para o lado esquerdo subtraindo. O menos 2 está subtraindo, vai para o lado direito somando. Muito bem. 6 menos 8 é menos 2. Como tem o x, menos 2x. 6 mais 2 é 8. De novo, o menos 2 todo está multiplicando, o menos 2 todo então vai para o outro lado dividindo. E a resposta então fica, bem, 8 dividido por 2 é 4. Como tem o sinal de menos, menos 4. Ok, Anne? Uhum. Genau. Então, nós fizemos essas continhas. Você está com esse arquivo por aí, certo? Com as questões, esse livro seu, né? Eu vou lhe enviar o que eu acabei de fazer.
para que você use como exemplo para resolver a um e a 2, ok? Então, eu vou Uhum. colocar a um e a 2 aqui, e você pode tentar fazê-las. Quando você fizer, me manda a foto. Se errar, não tem problema, o importante é você tentar fazer.
Mandei. Muito bem. Vamos ver. Você simplesmente dividiu por 16, ok? Aqui na primeira está tudo certo. 2. Na 2 você passou o 5 para o outro lado, trocou de operação, depois passou o 8 dividindo. Perfeito, Anne. Achou difícil? Não, eu quase esqueci que eu tinha que trocar, eu tinha que botar mais em vez de menos. Ah, isso seria um problemão. Muito bem. Eu vou fazer a 7 a 8, que agora tem esses clameres aí. Uhum. Então, pode ser que tenha algumas coisas diferentes para resolver. Vamos lá. Vamos bem, tranquilamente. Então, eu vou fazer a 7. Vou escrever de novo aqui. 4, 4 menos 4, x igual a 8. Então, para começar, eu vou fazer a propriedade distributiva. Apesar que eu posso fazer uma coisa que deixaria a conta um pouco mais interessante. Nós sabemos que se temos termos multiplicando dos dois lados, eles podem dividir. O que eu vou fazer é uma coisa um pouco mais avançada, ok? Mas pode te ajudar no futuro. Uhum. Percebe que esse 4 está multiplicando todo o resto dos números do lado direito, né? Que no caso Uhum. é o que está dentro do parênteses. Então, pela mesma lógica que nós fizemos todos os problemas até agora, esse 4 pode ir para o outro lado dividindo. Já que ele está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Eu posso colocar ele estrategicamente aqui debaixo do 8, dividindo o 8. 8 dividido por 4, né? Vai dar 2, concorda comigo? Uhum. Então, eu vou copiar isso aqui tudo. E aqui eu vou ficar com 2. Muito bem. Numa das aulas passadas, nós trabalhamos com a ideia de deixar as letras em evidência, lembra? Aquilo que era comum a todos os termos ficava para fora do clamer, não é? Uhum. Então, como aqui você pode perceber, nós temos 4, né? Em ambos os termos. Então, eu posso deixar eles para fora do clamer. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar x. Você vai lembrar por quê? Porque 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes menos x dá menos 4x. Tudo bem até aqui? Sim. E pela mesma lógica, eu tenho 2 aqui, né? E, claro, já tem um 2 fora. Vou deixar esse 2 fora sem mexer nele, ok? Não muda nada. Mas como nós temos 2 aqui dos dois lados do clamer, os dois termos do clamer, eu posso fazer a mesma coisa. Ok? Sim. Deu para entender, né? Que este 2 surgiu de ter deixado em evidência estes aqui. Então nós temos 2 vezes 2, 4. E aqui nós temos 4 também. Então, de novo, eu vou passar o 4 para o outro lado dividindo. Então, isso aqui vai dar 4. E esse 4 foi para o outro lado dividindo. Ok? Uhum. 4 dividido por 4 dá 1. Então, 1, a gente sabe que não muda nada. Aqui vai ficar 1 menos x. E aqui vai ficar x menos 1. Porque 4 dividido por 4 dá 1. Não altera em nada. Agora a gente está com uma expressão muito mais simples de trabalhar, né? E chegamos nela simplesmente simplificando as coisas. É claro que pode parecer um pouco mais complexo, mas você consegue reparar que dessa forma é possível resolver as contas mais rápido, né? No futuro, claro, você tem que treinar bastante isso, mas no Uhum. futuro você vai conseguir resolver muito mais rápido
simplificando os termos, que foi o que eu fiz. Uhum. Ok? Na escola, a gente, assim, um professor ensinou assim, uma metode, assim, um pouco diferente. Assim, lá a gente foi ensinado que daí tem que, primeiro você tem que, tipo assim, tirar as clamas, e daí você tem que fazer aqui Sim, a fazendo a distributiva, é um jeito isso, também. e depois você tem que daí fazer mais fácil isso, para depois de começar igual a gente fez das outras. Sim, é uma forma. Existem várias formas, né? Mas se eu fizer essa forma na prova, não vai ser, ele não vai dar errado para mim, né? Com certeza não. Vai chegar na mesma resposta. Tá Esse é um bom, jeito muito mais interessante de fazer, porque evita tá de bom, você aparecer com um monte de números grandes aqui, tá bom. Só para né? eu clarificar isso. Certo. Para isso. Bem, daí, de novo, a gente separa. Opa, quem tem X de quem não tem. Esse menos X continua aqui. Esse X está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Aqui o menos um continua, e esse um vai para o outro lado, subtraindo também. Menos x. Eu tenho 2 menos x, né? Então eu vou colocar aqui menos 2x. Ok? Uhum, E aqui eu tenho menos 2. Então, de novo, eu tenho que passar para o outro lado dividindo. Este menos 2 que estava multiplicando. uhum. E menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Ok? Esse é um jeito de fazer. O outro jeito poderia tranquilamente ser as distributivas e depois separar os números, não tem problema. Eu só quis te mostrar uma estratégia. Agora eu vou fazer a 8. Tá. Muito bem. Então, como nós podemos perceber, né, existe essa multiplicação de 7 vezes 2 aqui, e existe essa multiplicação de 3 vezes x vezes menos 4. Como a ordem que você faz não importa, nós podemos fazer diretamente aqui o 3 vezes 4, porque são multiplicações, certo? Todo mundo está multiplicado aqui. Pelo menos, né, aqui e aqui, né, separadamente por esse sinal de menos. Então, desse primeiro termo, nós vamos ficar com 7 vezes 2, que é 14. Ok? Uhum, E aqui, como nós temos 3 e 4, né, vamos fazer 3 vezes 4, que é 12. Ok? E sim. pronto. Nós estamos chegando próximo da resposta. 14 menos 12 é 2. No caso, 2x. E aqui, menos 8. O 2 está multiplicando x. Portanto, ele pode ir para o outro lado dividindo. Isso vai dar menos 4. Ok? Sim, Bem rápido. Muito bem. Foram as minhas duas. E agora eu vou pedir para você fazer algumas aqui. No caso, eu quero que você faça a 5 e a 6. Faça do jeito que você achar mais fácil, tá bom? tá bom. Eu vou salvar e te enviar tudo o que a gente já fez para que sirva como exemplo. E você já pode começar.
Qualquer coisa eu tô por aqui se tiveres dúvida, tá? Tá bom. Eu tô com dúvidas nas 6. Qual que é o problema nas 6? Eu não tô entendendo como, porque, porque eu tenho como, assim, eu botei o 6 com X, daí mais um, daí dá 9x, só que daí tem que, assim, botar pro lado, daí eu botei pro lado, depois, mas depois quando eu botei junto, daí era 15x, só que agora eu não sei como fazer o resto. 6 vezes x, 6x. 6 vezes 1, 6. E aqui 9x, certo? Uhum. Quem tem x vai para um lado, quem não tem vai para o outro.
Vai ficar 6x, e esse 9x que está somando vai para o outro lado subtraindo, menos 9x, ok? Uhum. O 6 está somando, vem para cá subtraindo, ok? E Uhum. agora é só terminar a conta. Agora você consegue, né? Tá bom. Então vá lá. Mandei. Sim, vamos ver aqui. É, 3x. Não, peraí, tem alguma coisa estranha aqui. Veja, Anne, nós temos um sinal de menos nessa conta. Não é um sinal de vezes, certo? É um sinal de menos. Uhum. Então, se é um sinal de menos, você não vai fazer a distributiva com 3x, ok? Você vai simplesmente fazer a distributiva com sinal de menos apenas. Na prática, trocando o sinal de quem está dentro do clamero, ok? Uhum. Então você errou aqui. Vou fazer depois e você corrige. Agora aqui eu fiz para você, né? Daí, você curiosamente não seguiu muito o que eu fiz, né?
O que eu venho fazendo aqui nas aulas é sempre passar o x para o lado esquerdo, mas tudo bem, não estaria errado. E o 6x você até trocou de lado, foi para o lado direito, trocou de sinal, tudo certo. Mas você não deveria ter trocado o sinal do 6, porque ele permaneceu do lado que ele estava. Esse 6 tinha que continuar positivo, entendeu? Os valores só trocam de sinal se eles trocarem de lado. E o 6 permaneceu no mesmo lado, certo? Uhum. Então tá errado esse sinal aqui. Só que depois você escreveu de uma forma muito estranha a divisão de 6 por 3 e chegou na resposta certa. A resposta de fato é 2, mas o caminho aqui está bem errado, ok? O caminho para chegar na resposta está errado. Hum. Bem, eu vou terminar essa conta e depois eu faço a outra para você verificar seu erro. Depois eu vou pedir para você refazer de novo, dessa vez sem olhar, tá? Então, Então veja o que eu fiz, eu mesmo já havia feito para ti, né? Eu passei o 9x para o outro lado, trocou de operação. Então 6x menos 9x fica menos 3x. Porque 6 menos 9 é menos 3. Pensa em dinheiro, né? Em Geld. E aqui, menos 6. Não muda nada. Do lado direito não tem operação. E agora esse menos 3 que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 6 dividido por menos 3. 6 dividido por 3 dá 2. Menos com menos dá mais. Então vai ficar mais 2 mesmo, ok? uhum. Alguma dúvida aqui? Não. Não? Então tá bom. Eu fiz a distributiva, ficou desse jeito, reparei quem tem x, quem não tem, passei quem tem x para o lado esquerdo, quem não tem para o lado direito, troquei o sinal quando necessário. Só troca de operação quando troca de lado. Juntei, passei dividindo, cheguei na resposta. Agora eu vou fazer essa aqui. 3x menos, olha só, menos 2 menos x igual a 10. Então, o 3x não está multiplicando. Então, eu não vou fazer a distributiva com o 3x. Eu vou fazer a distributiva com o sinal de menos. Então, o menos vai agir no 2 e o menos vai agir no menos x. O 3x continua aqui. O menos vem para cá. Agindo sobre o 2, vai ficar menos 2. E o menos vem para cá, agindo no x, vai ficar mais x. Em outras palavras, o sinal de menos fora altera o sinal dentro dos termos do Clamer. Quem era positivo ficou negativo, quem era negativo ficou positivo, tá vendo? Uhum. O sinal de menos fora do Clamer faz isso. E aqui 10. Então agora de novo a gente anota quem tem x e quem não tem. Aqui vamos ficar com 3x mais x. E aqui 10. E esse menos 2, como troca de lado, troca de operação, vai ficar somando, mais 2. 3x mais x é 4x. E 10 mais 2 é 12. O 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. 12 dividido por 4 dá 3. Ok? Então perceba que o seu erro foi aqui, né? Esse menos não tem a ver com o 3x. Então não se faz a distributiva com o 3x. O 3x não está multiplicando, Clamer. Quem está na prática é o menos. Que eu já te contei uma vez que na realidade é o menos 1, né? Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes menos x mais 1x. Mas é muito Uhum. feio colocar esse 1 ali. Então a gente não coloca. Tudo bem? Tá. Entendeu o que aconteceu aqui? Sim, a gente poderia fazer outra coisa que eu mandei aqui. Certo, depois tente refazer essas contas. Qual outra coisa que você mandou? Essa com texto apontado? Com texto.
Essa aqui? Sim. Ai, ai, ai. Você sempre com esses textos em alemão. Eventualmente você pode usar algum programa, alguma coisa assim, para me mandar as coisas em português, né? Infelizmente eu não sei alemão, né? Mas vamos lá. Ahn, Neil compra 12 patos de plástico. Além disso, ele compra uma piscina inflável para os patos no valor de 120 francos. No total, ele paga 156. Calcule o preço de um pato de plástico. Tudo bem. Isso é um problema de matemática na prática, né? Eu tenho certeza que se você estivesse fazendo essas contas para fazer suas compras, você conseguiria resolver esse problema. Ele comprou uma piscina inflável para os patos e essa piscina custou 120 francos. Só a piscina custou 120 francos. Ele pagou ao total nessa compra dos 12 patos e a piscina 156 francos. Então Uhum. vamos lá. 12 patos mais a piscina, poxa, tem a mesma letra em português, né? Mas a piscina vai ser igual a 156 francos, certo? Uhum. Mas a piscina custa 120 francos, de acordo com o enunciado. Então, a minha conta vai ficar 12 patos mais 120 francos igual a 156 francos, certo? Uhum. Bem, agora é de novo fazer o que nós estamos fazendo a aula toda. Quem tem letra fica de um lado, quem não tem vai para o outro, e aí você isola o P para chegar no valor de quanto custa um pato, ok? Uhum. Tem como você terminar aqui para mim, então? Tá. Ok. Mandei. Vamos ver. Ah, muito bem. Você fez a subtração, ficou 36. Depois passou 12 dividindo, deu 3. Ou seja, cada pato custa 3 francos. Muito bem. Eu vou fazer o seguinte: vou salvar essa imagem e vou abrir outra e vou para a próxima pergunta. Veja, quando eu criei a equação, deve ter parecido muito óbvio para você, né? Foi muito óbvio. Só que essas questões, quando a gente tenta
escrever as equações não são tão óbvias, não são fáceis. Porque É eu, fácil porque eu sei, né? uhum, Se é, você tentar fazer, não vai ser tão fácil. é porque o professor falou que isso é para treinar, escrever o negócio assim, porque as equações em si são bem fáceis, só que para escrever é assim, tem que adivinhar, entendeu? Como que é, entendeu? Isso é Exatamente, para ser difícil. exatamente, exatamente. E isso que eu não sou muito boa. Eu sempre tinha problema com ver a equação, porque eu não entendia quando estava escrito, eu não via, eu não estava. Perfeito. Vamos aprender a fazer isso, então. A Linda compra 20 patos de plástico e ração para pássaros por 18 francos. Guiada compra 15 patos de plástico e ração para patos por 38 francos. Ambas gastam a mesma quantidade de dinheiro. Calcule o preço de um pato de plástico. Tá, calma aí, né? Talvez a coisa ficou meio traduzida, meio mal traduzida. Ambas, não é as duas. Não tinha que ser a mesma quantidade de dinheiro? Sim, é a mesma quantidade, porque não é. é, A menos que eu tenha copiado errado no programa, mas. ah, não, toda, as duas gastam igual dinheiro. mas então, como você pode ver aqui, né? Para a Linda está dizendo 18 francos e para a Guiada 38. Eu acho que eu tenho que escrever assim. Tenho que escrever 20p mais 18 para Linda, igual, assim, ainda não sabe quanto que tem. Depois tem que escrever para guiada, guiada, não sei como falar. É 15p mais, sim, 38, né? sim. Igual ao mesmo valor. Eu acho que é isso que você estava me dizendo. Aham. Certo. Muito bem. Se for isso, ok. Talvez então a ração para pássaros custou, num caso, 18 e no Ah, não, outro não, não, 38. não, não, espera, não. Ah, não, tá errado. É tudo junto. Ah, não, Calma, vamos aos poucos. não. A primeira equação é a da Linda e a segunda é a da Guiada. E a gente sabe que as duas gastaram a mesma quantidade de dinheiro. Eu tenho que Eu saber chamei de X, Eu tenho que saber um preço, não, mas eu tenho que saber o preço de um pato. do pato, exato, mas não se preocupe. Como a gente sabe que é a mesma quantidade de dinheiro para as duas, então nós podemos igualar as duas equações. Tanto a equação da Linda, que dá uma quantidade de dinheiro, vai ser igual à equação da Guiada, que dá a mesma quantidade de dinheiro, a quantidade igual, né? O símbolo de igual nos diz isso. Uhum. E agora, de novo, virou um problema de encontrar o valor, certo? Então, dessa vez você mesma criou as equações, legal, parabéns. E nós igualamos elas, porque nós sabemos que é a mesma quantidade de dinheiro para as duas. Então, se Tá você bom. puder encontrar o valor do pato agora, Tá.
Eu tenho uma pergunta só. Né, quando eu boto aqui, alô? Estou esperando você Ah, falar. tá. Porque eu botei se eu troquei de lado para estar igual nos 2 lados, e daí eu tenho que botar menos nos 2 lados, né? Sim, quando você troca de lado, troca de operação, então vai ficar Sim. menos. Daí eu botei, daí virou 15p menos 2p e 38 menos 18 e depois, deu assim, deu Não, calma 13p. aí. Você trocou errado. Vamos sempre passar quem tem letra para o lado esquerdo, ok? Então, o 2P continua aqui, 15P vai para o outro lado, troca de operação, fica menos 15P. Uhum. O 38 já está aqui. O 18 troca de operação. Assim é melhor, tá? Se eu Você tinha escrever errado o assim. sinal. Tá. Pronto, agora é só fazer a E daí subtração e depois ficar dividindo. deu 13p, e daí no outro lado deu 20. Só que daí quando divide não dá muito certo. Ah, sim, você chegou num fato coerente aqui, né? Não faz sentido o pato ser negativo, né? Ter um valor negativo. É, daí Então, qual que é o erro? O erro está na interpretação da equação. Só que é aí que tá, né? Eu também não entendi esse enunciado. Não sei se a tradução ficou ruim, né? Eu joguei então até no chat GPT. eu acho que tem que fazer assim, a Linda, ela compra 20 essas patos e comida de passarinho, tudo isso para 18. Não, essas duas coisas dá 18. Sim. E a Guiada, ela compra 15 desses patos e comida de passarinho para 38. Essas duas coisas é 38. Depois tem que saber elas duas têm o mesmo dinheiro, tem que saber o preço do pato. Então, a ração e os patos dá 18. A ração e os patos dá 18 para É, Linda. não é, E a não é os ração e os. patos mais a ração que custa assim. É. É que ficou meio estranho quando ela fala que ambos gastam a mesma quantidade de dinheiro, né? Bem, realmente esse enunciado ficou estranho. E eu vou tentar revisar isso aqui. E quando eu descobrir, eu te mando, tá bom? Tá, Então tá bom. Bem, mas foi muito bom hoje. Você melhorou bastante. tá, Continue assim. Tchau, tchau. tá. Até. Tchau.